Saudações, está no ar mais uma edição do IMPM Podcast. Este podcast é patrocinado pelo Instituto Médio Politécnico de Moçambique, uma instituição de ensino comprometida em formar estudantes de qualidade e preparados para o mercado de emprego. Nesta edição, tenho como convidado o jovem Ferkelino Nhaçaveli, ou Frank. Ele esteve há pouco tempo envolvido com as drogas e hoje vai contar neste podcast como é que ele entrou e como saiu. Ferkelino, obrigado por ter aceito o meu convite. Seja bem-vindo. Agradeço eu pela oportunidade de cá estar para partilhar experiências, vivências, quem sabe ajudar certos amigos que estejam na mesma situação em que eu estive um dia. Ferkelino, peço que comece por contar como é que você entrou no mundo das drogas. Eu entrei no mundo das drogas partindo do local onde eu cresci, onde eu passei a adolescência, no caso. Eu sou natural do distrito de Moinho, na província de Inhambane, e nasci numa zona recôndita no distrito de Moinho, numa pequena comunidade, onde as comunidades limitam-se à prática de agricultura e pastagem de gado. Então, depois de um tempo, na sexta classe, acho eu, mudamos-nos com os meus pais, meus parentes, para a cidade, digo a cidade para a vila, né? Na periferia da vila do distrito de Moinho. E foi lá que eu encontrei novos amigos, nova vida, uma nova sociedade. E com esses amigos, com os quais eu passei a gastar a maior parte do meu tempo fazendo biscates, fazendo pequenos negócios. Então, no final do dia, são esses mesmos amigos que usavam as drogas e tudo mais. Me convidaram por muito tempo e eu recusei, mas um dia desses acabei testando. Eu acredito que muitos jovens também começam por testar, experimentar a primeira vez e entrei assim mesmo. Como é que foi a primeira vez quando você consumiu a droga? A reação foi boa, cativante, e se hoje fosse a primeira vez eu consumir, acredito que eu ia consumir por mais tempo. Que tipo de drogas você experimentou? Durante o meu percurso eu experimentei álcool no sentido vasto, vários tipos de álcool, bebidas secas, espirituosas, cervejas, tudo mais. Já na parte de drogas eu fumei cigarros e cannabis sativa, o que se designa suruma. Ok. Não chegou a aplicar aquelas drogas ou não chegou a usar aquelas drogas injetáveis? Não cheguei a usar drogas injetáveis nem inaladas, mas eu vi pessoas que usaram. Já compartilhei espaço com pessoas que usavam drogas injetáveis e inaláveis. Não usei, graças a Deus, por isso que hoje estou aqui. Como é que a sua família reagiu quando soube que você está envolvido com as drogas? A minha família dificilmente soube que eu estava envolvido com drogas, isso porque eu fingia. Eu acredito que muitas pessoas também sabem fingir. Okay. Eu usava as drogas, mas no ambiente de fora de casa. Tanto que o comportamento que eu levava fora não é o mesmo que eu trazia de dentro de casa. E eu acredito que se hoje eu fizesse algo fruto do uso das drogas e chegar alguém em casa ou polícia em casa a reclamar comigo, os meus pais iam me defender com garra, dentes e unhas. Iam me falar, nosso filho não faz isso, porque não sabiam certamente qual era a vida que eu levava já fora do ambiente familiar. Nunca consumiu as drogas na sua própria casa? Até que consumi na minha casa, só que consumia na maioria das vezes quando meus pais não estavam ou no período em que eles estavam a descansar, falo de noite. E eles não sentiam um cheiro de que aqui alguém consumiu droga, cara? Conhecendo bem meus pais, acho que se sentisse cheiro no dia seguinte ia me perguntar. Mas se não me perguntaram, eu que não sentia. Acredito, no entanto, que eles desconfiavam. Só que como não tinham como ter evidências de que eu fazia coisa X, ficou por aí. Que impacto isso teve na sua vida? Teve um impacto muito grande na vida, influenciou para certos resultados negativos, doenças que são raras de ter quando não és usuário de drogas. A escola, uma ou outra vez tive certas baixas graves mesmo na escola. Lembro-me de um episódio em que eu tive que repetir um ano inteiro uma única cadeira escolar, depois de passar por uma situação
em que acabei tendo minha filha, depois aquele estresse tudo, mas acabou já impactando nisso e o uso excessivo de drogas acabou impactando para essa situação toda. Mas para além disso também já o distanciamento familiar, aquelas conversas já não eram as mesmas e também o isolamento, aquilo que eu designaria de ter uma atitude antissocial, em que já escolhi as pessoas com as quais eu ficar, passar tempo e conversar. Este podcast, como disse no princípio, é orgulhosamente patrocinado pelo Instituto Médio Politécnico de Moçambique. Temos cursos de eletricidade industrial, construção civil, agropecuária, tecnologia de informação e comunicação, contabilidade, gestão autárquica, financeira e patrimonial. Para mais informações ou esclarecer dúvidas, não hesitem em contactar através dos números que estão a passar no rodapé. Estamos aqui com o Ferquilino, ele acabou de contar como é que começou a usar as drogas. E já agora, Ferquilino, o que lhe fez abandonar as drogas? O que me fez abandonar as drogas são as consequências que eu vi ao meu redor das pessoas com um futuro promissor, que por uso das drogas acabaram parando, acabaram interrompendo o desenvolvimento que vinham ter. E por isso mesmo eu também decidi parar de usar as drogas, mas a parte disso também vinha aquele sentimento de decepção que eu não queria impor à minha família. Eu sabia que de uma ou de outra forma a minha família mais tarde ou mais cedo ia descobrir da situação em que eu estava, ou se não descobrisse, as situações de que eu ia passar na vida iam remeter a eles a descobrir. Então eu não queria ter aquele sentimento de decepção, mas também eu não queria ser um jovem o qual o futuro foi destruído pelo uso das drogas. Aquilo que se dá o exemplo de ele era um jovem com um futuro promissor, mas por causa disso acabou assim. Então é como que se diz, você anda na estrada, aquele diz, não faz isso senão vai terminar como aquele. Então eu não queria ser essa espécie de jovens, mas também o desejo de voltar a sentir o ser normal, o ser humano de uma forma normal, sem depender de nenhum estimulante, de nenhuma substância que mudasse a minha atitude ou o meu comportamento. E teve alguma ajuda ou foi tudo sozinho para abandonar as drogas? No início foi sozinho, foi tudo sozinho. Eu decidi parar de usar, mas tive ajuda já no meio, porque no início parece tudo fácil, mas já no meio aquelas possíveis recaídas, graças a Deus eu não tive nenhuma recaída, mas eu digo não tive recaída porque tive ajuda. Se não tivesse tido ajuda, eu teria tido recaídas. Tive ajuda sim, tive ajuda de grupos, de ajuda mútua, de terapias, uma ajuda de um grupo sediado aqui na cidade de Chimoio chamado Against Drug, que significa contra drogas. Por acaso encontrei essa senhora num dia desses, num dos eventos promovidos pelo governo, e acabei conversando com ela e ela se disponibilizou a me ajudar, ajudou também a igreja, o facto de eu ter entrado na igreja, ajudaram também pessoas próximas a mim, digo pessoas, colegas, pessoas com quais eu passo a maior parte do tempo, e ajudaram muito, mas ajudaram muito também as práticas que eu comecei a adotar para me distanciar desse uso das substâncias tóxicas. E quais práticas você implementou para se distanciar das drogas? Bom, as práticas que eu implementei para distanciar-me das drogas, posso começar a enumerar aqui a prática da leitura. Por mais insignificante que pareça, uma das coisas que faz alguém envergar pelo uso das drogas é o excesso de tempo. Não ter nada para fazer com o seu tempo. Então eu comecei já a ler, eu passava as madrugadas em branco depois de eu ter parado de usar as drogas, e então as madrugadas têm sido muito mais pesadas. Então eu usava aquelas madrugadas para estimular a parte da leitura. Além da leitura, eu passava já a fazer coisa que eu gostava, quer dizer, desenvolver projetos, negócios, mas também eu passei a desenvolver parcerias, contato com pessoas que eu gosto de conversar, embora que esteja distante, via telefone e tudo mais. Eu gostei, eu comecei a desenvolver, digo, gosto pela área de designer, que é uma das
partes, uma das minhas grandes paixões. Então, a parte disso também, às vezes a prática de exercícios físicos tinha ajudado ou me ajudou muito, mas acima de tudo a conversa com especialistas, com pessoas que já estiveram no mundo das drogas, que saíram e que conseguiram, de certa forma, vencer esse vício, essa dependência do uso das drogas. Também foi uma das práticas que ajudou muito para que eu pudesse dar volta por cima. O Ferkelino está aqui a contar-nos de como ele abandonou as drogas. Ele disse, dedicou-se à leitura, dedicou-se àquilo que ele tinha como paixão, que é o design, para assim distanciar-se das drogas. E você que está na mesma situação, usa drogas e quer abandonar isso, siga as dicas que o Ferkelino está a dar para se distanciar por completo, pois essas substâncias não são boas. Você que está neste momento a acompanhar o IMPM Podcast, já pensou em participar em um concurso gratuito que dá prêmios sem você gastar nada, praticamente nada, apenas megabyte? Como? Será que é mentira? Não é mentira, é pura verdade. O IMPM está a promover um concurso de inteligência. Para você participar neste concurso, acesse ao site oficial www.impm.ac.mz. A seguir, vá à opção Pratique Conhecimento e Ganhe Prêmios. Ao fazer isso, você terá todas as informações sobre o concurso, poderá participar. Para além de ganhar prêmios, este concurso garante a você muito conhecimento. E também é um dos meios que vai fazer com que você distancie-se das drogas. Ferkelino, durante o momento em que você usou as drogas, chegou a levar coisas de casa para vender e assim trocar por drogas? Felizmente não. Eu digo felizmente porque durante esse todo o tempo, uma das coisas que eu apreciei em mim era a vontade de fazer minhas coisas para ganhar valores, para ganhar um certo valor, o dinheiro no caso. Então, graças a isso, eu nunca levei coisas que pertencem aos meus pais ou talvez a pessoas ao meu redor, talvez ao trem para vender e ter como sustentar meus vícios. Eu fazia o quê? Eu trabalhava, só que na maioria das vezes os ganhos do meu trabalho é que já eram somente revertidos a comprar ou a sustentar o meu vício. E na maioria das vezes eu adquiria coisas para o meu uso pessoal que eu deixava, e depois de um tempo, por ficar sem recursos, eu voltava a levar aqueles mesmos bens para aplicar e sustentar os meus vícios, no caso. Estava aqui a contar de como você abandonou as drogas, das práticas que implementou, de como essas práticas influenciaram assim para distanciar-se completamente das drogas. Durante esse processo, você enfrentou desafios? Ou alguém que também consumia essas mesmas substâncias consigo chegou a dizer: Ferkelino, não faz isso, continua, é uma boa cena, que tal? Já passou por isso? Claro, eu acho que como qualquer um que entra no mundo não adequado, no mundo contra o normal, sempre quer sair de lá, enfrenta desafios. E eu, não sou exceção, enfrentei desafios sim. Um dos primeiros desafios que eu enfrentei foi ter que me separar das minhas amizades, que embora me levavam ao consumo de substâncias tal como prejudiciais, eram boas companhias porque desenvolvíamos projetos, desenvolvíamos iniciativas juntos e tudo mais. Um dos primeiros desafios foi ter que enfrentar a separação e distanciamento com meus amigos. Um segundo desafio que eu recordo-me muito bem de ter enfrentado foi, no entanto, luta psicológica comigo mesmo. Quer dizer, aquele desejo de querer voltar a usar, as possíveis recaídas. E isso é o maior desafio que uma pessoa que usa ou dependente de substâncias como drogas, quer sair desse mundo, pode enfrentar. As recaídas. Eu não tive recaídas, mas poderia ter. E tive muita iminência de ter. Se não tive é porque, como eu disse, eu tive grupos de ajuda. Mas
um dos grandes desafios foi enfrentar a minha própria luta. Aquela vontade ou aquele desejo de consumir, porque parece que existe uma voz interior que te diz, vai lá, tenta, só vai ser certo desta vez, depois disso vai ser definitivo. Então esse foi um dos maiores desafios que eu enfrentei. Agora, o outro desafio que eu posso aqui mencionar foi de voltar a socializar-me. Ok. Porque tal como eu disse, depois de entrar no mundo de uso das substâncias tóxicas ou substâncias que alteram o comportamento, você torna-se antissocial. Você já tem um grupo de influência, aquele grupo só com aquele que você se sente à vontade. Então, depois de parar de fazer isso, eu já enfrentei muitos desafios para voltar, no caso, a tornar-me social. Tanto que até agora eu não tenho nenhuma amizade. Tenho amizades, como eu tenho pessoas com as quais eu converso, as pessoas com as quais eu troco ideias, mas não tenho alguém que eu digo e alguém que eu passo com ele o tempo. Eu passo a maior parte do meu tempo sozinho, olhando ou praticando o que eu gosto de fazer, ou então com pessoas, na maioria das vezes, meus colegas, meus colegas de escola, meus colegas de várias coisas que eu faço, mas amigo tanto como tal, ainda não tenho, porque ainda não tenho aquela confiança e ainda me torna muito difícil eu confiar em ninguém e voltar a tornar essa pessoa uma pessoa ligada a mim ou que passa a maior parte do tempo comigo. A socialização é um dos grandes desafios a enfrentar. Durante esse processo em que você decidiu se distanciar das drogas, ainda mantinha contato com aquelas pessoas com as quais você consumia? Certo, eu mantinha e até agora mantenho contato. Ok. Mantenho contato no sentido de são pessoas que, claro, tivemos muitas vivências, passamos muitos bons momentos. Embora são momentos que agora não quero mais passar, eu mantenho contato. Se eu for a precisar de algo, eles ajudam. Se eles precisam de algo, eu estou pronto a ajudar. Mas há que salientar que eu sou contato no sentido de ajuda se for necessário. Não Que tipo de ajuda? Ajuda, por exemplo, são pessoas, a maioria dos meus amigos com os quais eu me envolvi, são pessoas que estão no ambiente escolar, outros são pessoas que são vendedores de outras províncias e enfrentam dificuldades como a matéria escolar, talvez como falta de certas coisas ou certos produtos, senão necessidade em obter certa ajuda, falo talvez em valores monetários, talvez em ajuda em matéria escolar, resolução de certos problemas, ajuda em obter isso, adquirir isso, mais aquilo. Então, se for nesse sentido, eu estou pronto a ajudar. No sentido estreito, significa em tudo que não tem a ver com substâncias como drogas. Eu estou pronto a ajudar, estou lá sempre a ajudar. Mantenho contato depois, mantenho contato e muito bem contato. Mas quando eu digo com muito bem contato, há quem possa confundir. Há certos dos meus colegas que já faz um mês não tenho nem tido contato via SMS, talvez telefonema com eles, mas quando eu me cruzo com eles na estrada, nos cumprimentamos, paramos para conversar uns 10, 15 minutos, depois cada um segue caminho de... É nesse sentido que estou a referir, manter bom contato. Agora que Ferkelino é uma pessoa nova, transformada, que acabou de sair daquele mundo que é difícil de sair. Porque o mundo das drogas é um mundo muito fácil de entrar, porque não é preciso ter passaporte, nem visto. É pouco, já está lá. Ferkelino conseguiu sair lá. Está aqui a contar a sua história. Então, Ferkelino, que conselho você traz para aquelas pessoas que passam por pressões para entrarem nesse mundo? Bom, o primeiro conselho que eu queria dar, eu usaria uma expressão do pensador indiano, se não o líder indiano Mahatma Gandhi, que diz: o maior, em grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Querendo dizer com isso, se você quer vencer o mundo das drogas e sair dele, tem que desejar. Ok. Tem que desejar, porque partindo do conceito ou preceito de você desejar, você pode fazer ou envidar esforços para conseguir vencer e sair daquele mundo. Eu gostaria de chamar a consciência a todos os jovens. Olha, jovens, a vida, na maioria das vezes, nos coloca desafios pela frente, mas cabe a nós enfrentar aqueles desafios da melhor forma para nos tornarmos pessoas bem capacitadas. Quando eu digo capacitadas,
Digo capacitadas, passo a expressão, no sentido de cheia de vivências, de experiências e de histórias de superação que são necessárias para enfrentar o dia a dia. Agora, a influência é uma das principais coisas que leva as pessoas a engrenar ou a ingressar no mundo do uso das drogas. O que importa é aceite sim ser influenciado, mas para boas coisas. Ok. Se tens um amigo que usa drogas, com certeza não é a única parte má do teu amigo. Pode ser um amigo que usa drogas, mas que é bom trabalhador, que faz coisas para ganhar dinheiro. Por que você não pegar aquela parte do teu amigo que ganha dinheiro, investir em si, você também começar a fazer dinheiro e deixar a parte de drogas com ele? Além disso, você também ajudar o teu amigo a distanciar-se daquele mundo. O que importa realmente é você ter foco, definir teus limites, teus parâmetros e ter princípios, saber o que lhe interessa e o que não, o que cabe a ti e o que não. E partindo desse preceito, o jovem estará preparado para lidar com qualquer ambiente, seja ele de envolvimento em drogas ou não. Digo porque você pode estar rodeado de pessoas que usam drogas e você não entrar para as pessoas que usam drogas, mas é preciso ter foco, é preciso ter determinação e é preciso saber definir limites e princípios que regem a si como ser humano. Participe do concurso de inteligência promovido pelo Instituto Médio Politécnico de Moçambique. Acesse já o site www.impm.ac.mz. Vá até a opção Pratique o Conhecimento e ganhe prêmios. Ao fazer isso, você terá todas as informações sobre o concurso e poderá começar a participar. É um concurso gratuito onde você só precisa ter megabytes para acessar o site e começar a responder às questões que lá serão fornecidas e então ganhar prêmios caso responda corretamente. Os prêmios são vários, podem ser em valores monetários que você, como participante, poderá receber na sua conta móvel, ou também podem ser em objetos como camisetas e outras coisas. Ferkelino, você tem uma dica infalível para aquela pessoa que está a consumir drogas? Eu não sei se pode ser infalível, mas eu acho que se os jovens implementar com maior rigor, pode vir a ser. Qual é essa dica? Desejar, largar, focar e seguir em frente. Desejar deixar de usar as drogas, largar as drogas, focar num novo desafio, em novos desafios, novas metas e seguir em frente, não lembrando atrás daquilo que era a tua vida no uso das drogas. E também deixar para trás tudo aquilo que pode te levar a querer voltar a entrar no mundo das drogas. Imagina se alguém lhe aparecesse hoje e dissesse assim: Ferkelino, eu tenho 5 milhões para lhe oferecer, mas para ter esse dinheiro você deve voltar a consumir drogas. Ou, se não quer, também não terá o valor. Quem sou eu para recusar 5 milhões? Não é o caso, não é o caso. Okay. Mas eu digo, desde a altura que eu decidi deixar de me envolver com drogas, já tive 5, se não 6 tentações. Pessoas chegar com substância e falar: olha, vamos usar só desta vez. Vamos usar mais umas, 2 vezes, depois é tudo. Se eu quero, fechar contigo, matar a saudade de uma vez só. Ok. E se falando de valores monetários, alguém me traz proposta, olha, 5 milhões é muito dinheiro. Eu não posso aqui referir-me se eu podia aceitar ou não. Mas eu acho que a tua questão queria ir ao encontro da situação em que, se alguém chegar e te fala ou tenta te convencer a voltar a usar as drogas, podias usar ou não, nem que fosse por uma vez. E se assim for, a minha resposta é não. Não. Não porque já tentaram, não porque já estive em situações com pessoas que usam as drogas, só que sem querer. Foi em situação em que eu estive no falecimento de alguém que era um usuário e pessoas lá usavam, a maioria das pessoas que estavam lá usaram a droga e tudo mais. E acredita, você estando naquele ambiente, aquele desejo desperta.
o coração bate forte, a mente acelera tudo mais, o sangue corre muito rápido nas veias, mas eu consegui me conter e isso foi uma das razões que me levou a ter certeza de que mesmo em situações futuras eu posso não aceitar, porque eu já passei por 5 ou 6 vezes em que pessoas chegaram até a mim, tentaram e eu fui firme, consegui recusar e eu ainda me recuso a voltar a ter uma recaída, a voltar no mundo das drogas. No momento em que Ferkelino ainda consumia drogas, estando aqui na província de Manica, na cidade de Chimoio, namorava. Claro. E a sua namorada sabia que você consumia drogas? É assim, eu quando namorava, eu consumia drogas, nunca parei de usar álcool, nunca parei de beber. Acho que já estás a imaginar, né? Eu usava drogas e o pretexto para a minha namorada é que eu tinha consumido álcool. Eu acho que para a maioria das pessoas tem sido assim. Eu fumo, se for o caso de fumar para a pessoa que está a assistir ou para outro jovem, porque no meu caso era fumar, eu fumo e a minha namorada, por exemplo, me pergunta, as pessoas a me perguntam por que estás assim, a tua reação está sendo assim, eu sei, o semblante está diferente. E a resposta foi que não, eu estava com uns amigos, acabamos bebendo algumas, tudo mais. Tem sido assim. Ela soube que eu bebia, mas dificilmente soube que eu fumava. Ok. Então ela nunca chegou a descobrir que Ferkelino, para além de consumir algo, também consumia cannabis sativa, Descobrir até descobriu, mas não digo no sentido de ela descobriu. Eu contei, mas contei já quando eu queria deixar. E ela ajudou-lhe? Ajudou, certo, ajudou. Ela foi uma pessoa muito presente que ajudou de certa forma, sempre com aquelas palavras confortantes, com aqueles conselhos, conversa. Quando eu digo conversas, porque quando eu viajei para a província, nesse momento em que eu me distanciei, tinha muito tempo a conversar com ela ao telefone, então foi uma das pessoas também que ajudou a ocupar esse tempo para não voltar a ter uma possível recaída. Interessante. Como é bom ter alguém para ajudar nesses momentos. Ok. Já passa quanto tempo desde que Ferkelino abandonou as drogas? 1 ano e 2 meses. E algumas semanas, alguns dias, pouquíssimas horas. E alguns minutos e segundos. Até frações de segundos. Isso mesmo. Ok. Isso mesmo. Assim, neste momento, estamos a falar. Assim, só já passaram mais segundos. Mais segundos. Uau. Alguns dias. Eu sou muito curioso. Pode. Minhas questões, às vezes, saem do assunto, fogem mesmo do contexto. Essa mana que lhe ajudou a abandonar as drogas é a mesma que está consigo agora? É a mesma que esteve comigo sempre. É a mesma que esteve comigo sempre, estava comigo e está comigo agora. Muito bom. E podes expressar umas palavras bonitas para ela? Se calhar ela pode assistir ou pode estar a ver. Olha, eu não sou romancista, mas é assim. Não só pelo teu apoio, por você ser presente, por você estar lá sempre que eu for a precisar, por suportar e por ter a capacidade de desculpar e de voltarmos forte depois de cada briga. Eu quero lhe agradecer por estar comigo, estar sempre comigo quando eu precisei, quando eu preciso e acredito que quando eu for a precisar. Olha, há coisas que aconteceram na minha vida que eu acredito não teria acontecido se você não estivesse lá. Digo isso porque o teu suporte, o apoio sempre foram cruciais e soubeste dar esse acompanhamento no momento em que eu precisava. Eu quero que tenhas certeza que serei eternamente grato, não só por palavras, atitudes, mas também por emoções. Brevemente, né? Se Deus quiser permitir se comportar bem, vamos lá legalizar a situação nos pais, tudo mais, para que tenham certeza que é você mesmo. Então, sem querer falar o nome, Porque saiba que eu... não vou dizer o nome porque Saiba que eu te adoro imenso, tanto, e que eu te guardo no meu coração. Não posso falar o nome porque... o que ninguém sabe, ninguém estraga. Ferkelino. Acredito que neste momento ela já está aí a lacrimizar. Ai, meu amor, que bom
palavras doces. Como não? Palavras Como tão não? Mas posso doces, dar uma mais dica? doces que É o uma mel. orquídea. É uma muito orquídea. bela. Ah. Ok. E a orquídea é uma flor. É Uma flor muito bela. bela. É verdade. Muito bom. Assim foi o podcast de hoje. Uma conversa super, hiper, mega top com Ferkelino ou Frank. Ferkelino estava aqui a contar a sua história sobre o mundo das drogas e é uma história muito interessante. Espero que você que está a assistir este podcast tenha colhido parte dela para aplicar na sua vida. Este podcast é orgulhosamente patrocinado pelo Instituto Médio Politécnico de Moçambique. É por isso que aparece aqui IMPM. É um instituto que se dedica à formação de estudantes com muita qualidade e prepara esses estudantes para o mercado de emprego. Temos cursos de eletricidade industrial, construção civil, agropecuária, também temos contabilidade, gestão autárquica, financeira e patrimonial. Ficamos por aqui, até a próxima edição com outro convidado. Tchau!